E os combustíveis simples mais baratos chegam efetivamente hoje a todos os postos de abastecimento portugueses. A medida foi uma imposição do governo e tem sido muito contestada pelas petrolíferas a operar em Portugal. Para nos falar deste tema e ajudar a perceber o que vai mudar a partir de hoje no mercado dos combustíveis, é nosso convidado neste Primeira Hora, António Comprido, presidente da APETRO, Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas. António Comprido, muito obrigada pela sua presença neste Primeira Hora. Pergunto-lhe desde já o que muda na prática a partir de hoje nos postos de abastecimento em Portugal. Bem, o que muda é uma obrigatoriedade de todos comercializarem o mesmo tipo de produtos, os chamados combustíveis simples, que significa que não sofrem qualquer tipo de melhoria depois da saída da refinaria. Portanto, a partir de hoje, todos os postos em Portugal têm que disponibilizar esse tipo de produtos. Portanto, essa é a grande diferença. Como fisicamente não havia condições para aumentar a linha de produtos, isto é, para além daqueles que as companhias comercializavam, colocar mais estes dois novos produtos, quem não os tinha, obviamente, já há operadores que já comercializavam combustíveis simples, isto significa que tiveram que retirar alguns dos seus produtos da sua gama normal para colocar estes. Portanto, nós assistimos, de facto, a um encolhimento do leque da oferta e não a uma maior liberdade de escolha dos consumidores. Caminhamos exatamente no sentido contrário de restringir o leque de escolhas possíveis para os consumidores. E porquê é que as gasolineiras não poderiam ter toda a oferta disponível? Não havia tempo, não houve vontade de investir para ter mais mangueiras, mais saídas de combustível? É uma boa pergunta. Essa, teoricamente, era uma alternativa possível. E porquê é que eu digo teoricamente? Porque a própria lei, ao impor 90 dias para fazer a mudança, elimina qualquer possibilidade prática de a fazer. Posso lhe dizer que só o licenciamento é coisa para demorar entre 9 meses a 1 ano, portanto é impossível. Além disso, em muitos postos não há fisicamente espaço para colocar mais tanques e mais mangueiras. Portanto, era uma solução teórica, mas que na prática efetivamente era impossível de concretizar. Para além disso, referiu e muito bem, também implicava investimento e custos que provavelmente não iam ter o payback necessário para justificar esse investimento e tem que haver, como imagina, a racionalidade económica em qualquer negócio e ninguém vai investir se achar que não vai conseguir tirar rentabilidade desse investimento. Mas, basicamente, deixe-me reforçar e sublinhar isso, os 90 dias dados pela lei impediam, na prática, a que essa opção tivesse qualquer viabilidade. E em relação aos preços, falou nas mudanças do produto. Podemos esperar também uma mudança nos preços dos combustíveis a partir de hoje? Bem, eu não sei, porque imagino que não sei qual é a política que cada companhia vai seguir. Aliás, assistimos pelas notícias que têm vindo a ser publicadas, é a única coisa a que eu tenho acesso, tal como qualquer cidadão. Há estratégias diferentes dos vários operadores que vão resolver o problema de maneira diferente. Portanto, acho que também isto não acontece à meia-noite em todo o lado para toda a gente. Este é um mercado dinâmico, é por isso que há muitos preços diferentes de posto para posto, dentro da mesma marca, fora da mesma marca. Portanto, o que vamos assistir, o mercado vai adaptar-se e, portanto, sendo um mercado liberalizado, os preços é aquilo que o mercado permitir que sejam. Consequentemente, julgo que todos os operadores estão também um bocadinho na expectativa, ver o que é que vai acontecer e definirão a sua política de preços de acordo com as reações do mercado. Agora, uma coisa é claro, uma expectativa que a certa altura se poderá ter criado, admito que involuntariamente, mas que combustíveis simples era a mesma coisa que low cost, já explicámos que não, e que, portanto, os preços oferecidos pelos postos tradicionais poderiam aproximar-se muito dos preços oferecidos pelos hipermercados, isso está completamente fora de causa. Porque, como já referimos, porque estamos a falar em modelo de negócio. Aliás, se pensar em qualquer setor de retalho, de consumo, o pequeno retalho nunca consegue oferecer os preços que oferecem as grandes superfícies, por economias de escala, por sinergias que existem nessas grandes superfícies que não existem nos postos tradicionais, por poder de negociação. De facto, os postos junto dos hipermercados foram concebidos numa lógica de low cost. Poucos custos, melhores preços para os consumidores. Os postos tradicionais não foram concebidos dessa maneira. Portanto, não é por decreto que se altera o modelo de negócio. Portanto, havendo um modelo de negócio diferente, com encargos diferentes, com características diferentes, é praticamente impossível, pela minha leitura daquilo que conheço do mercado,
que os preços nos postos tradicionais se aproximem muito dos preços praticados nos hipermercados. Se bem que, deixe-me sublinhar aqui uma coisa que é importante, também não é aquela diferença que muitas vezes se fala dos 10, 12, 13 cêntimos, porque a própria DEC afirmou isso há pouco tempo, mais de 75% dos consumidores que vão aos postos tradicionais compram com algum tipo de desconto que varia entre os 5 e os 7 cêntimos. Portanto, essa diferença também não é tão grande como se pretende às vezes fazer crer quando olhamos apenas para o preço que está no pórtico. É uma diferença realmente inferior. Mas o modelo de negócio, basicamente é isso, não permite que os postos tradicionais, como qualquer pequeno comércio, não consegue vender os seus produtos ao mesmo preço que vendem as grandes superfícies. E acredita que vai haver muita transferência de consumo dos combustíveis vendidos até ontem com aditivos ou dos premium para estes combustíveis simples? Eu diria que os combustíveis simples absorverão, é a expectativa que eu tenho, mas que só os factos poderão provar. Como disse, não temos história desta situação, portanto não podemos aprender com o passado, é algo novo, mas a maioria dos consumidores que abasteciam os chamados combustíveis base, embora aditivados, provavelmente, como não têm outra alternativa, não têm a escolha, vão adquirir os combustíveis simples. E depois haverá uma fatia de consumidores, aqueles que já investiam, eventualmente outros que preferem ter um produto de melhor qualidade e eventualmente irão abastecer os combustíveis premium ou os combustíveis aditivados. Isto agora, como disse, não há história, não há experiência, é um processo de aprendizagem e só as próximas semanas ou mesmo meses é que nos permitirão tirar conclusões de como é que o mercado e os consumidores e os próprios operadores se adaptaram a esta nova situação. E essa nova estratégia comercial das gasolineiras e esta imposição do governo pode pôr em causa o próprio negócio, a própria operação das petrolíferas, porque conseguem, vendendo combustíveis simples, teoricamente mais baratos, conseguem ter margem de lucro? Reparo, o binómio é muito simples de descrever. A rentabilidade de um posto está sempre relacionado com dois fatores: a quantidade do produto que consegue vender e a margem com que o vende. Portanto, as companhias vão com certeza jogar com estes dois fatores, vão tentar não perder volumes e vão tentar manter uma margem idêntica à que tinham para garantir a rentabilidade dos postos. Isto é natural, é assim que a economia funciona. Portanto, poderá haver alguma descida de preços em alguns casos, se conseguir compensar com aumentos de volumes, ou ao contrário. Portanto, eu não sei, é pôr-me a adivinhar. Agora, há uma coisa que é claro que já se conseguiu com esta lei, foi aumentar os custos do lado dos operadores. Repare, todo o esforço de adaptação, mesmo não fazendo o investimento que há bocadinho referiu, mas o esforço de adaptação de tirar um produto por outro, fazer a rotulagem dos postos, adaptar os sistemas administrativos, reporte de preços, comunicação à DGEG dos preços diários, mais obrigações que existem de reporte perante a NMC, alterações, portanto, aos sistemas informáticos para permitir fazer isso. Portanto, uma coisa já se conseguiu, foi aumentar os custos do lado dos operadores. Se isso depois vai ter como consequência uma redução do preço para os consumidores, é um ponto de interrogação a que temos que esperar para assistir como é que o mercado vai reagir. E, em termos técnicos, o que é que quer dizer combustíveis sem aditivos? São mais prejudiciais para os carros? Porque é que até agora se vendiam aditivados e sempre toda a gente colocou aditivados, excepto nas marcas brancas, e agora podemos começar a colocar sem aditivos, sem qualquer problema para os veículos? Eu diria que também aí andámos para trás. Eu já referi uma situação em que andámos para trás reduzindo o leque de escolha dos consumidores e agora também andámos para trás na qualidade dos combustíveis. Deixe-me sublinhar que os combustíveis simples, à saída da refinaria, obedecem às normas europeias e nacionais e, portanto, têm a qualidade suficiente para serem utilizados. Portanto, eu prefiro ver as coisas pela positiva e não pela negativa. Agora, os outros, os aditivados, são melhores. São melhores porque resultam de grande esforço de investigação das empresas petrolíferas, juntamente com os fabricantes de automóveis, no sentido de adicionar aos combustíveis determinados componentes que lhe dão propriedades que melhoram o rendimento do motor, melhoram a combustão e, consequentemente, reduzem o consumo, melhoram a proteção do motor, a sua limpeza e, portanto, isso vamos perder. E, portanto, também aqui vamos perder, os consumidores vão perder no sentido de que, ao porem produtos simples
obviamente terão provavelmente consumos ligeiramente superiores, a longevidade e a proteção dos motores também será reduzida, mas é por isso que nós achamos que não conseguimos vislumbrar na prática quais são os benefícios da introdução desta lei, e é por isso que sempre, de uma maneira clara, aberta e transparente, nos manifestamos contra a introdução da lei, não por interesses corporativistas, não para proteger a indústria, mas que genuinamente acreditamos que é uma má solução. Para terminar, António Comprido, as petrolíferas têm falado de uma possível contestação judicial desta medida imposta pelo Governo. A nível associativo, a Petro está a pensar avançar com algum tipo de contestação judicial? Bem, eu sobre esse aspecto prefiro não me pronunciar. Numa análise que nós fizemos e, como imagina, fizemos da lei, detectámos várias inconstitucionalidades, desde a redução da liberdade de estabelecimento, a liberdade de escolha, que digamos que quer a nível da legislação nacional, quer da legislação europeia, esta lei viola vários princípios. Não temos ainda uma posição clara se vale a pena ou não recorrer a essa via, mas que estamos convictos de que esta lei viola vários princípios constitucionais e vários princípios do Tratado Europeu. Nem sobre isso não temos quaisquer dúvidas. Mas é uma hipótese que estão a ponderar? É algo que estará sempre em cima da mesa, mas que obviamente não temos neste momento uma posição definida. António Comprido, muito obrigada pela sua presença neste Primeira Hora. Eu é que agradeço a explicação do Presidente da Associação das Empresas Petrolíferas em Portugal sobre esta disponibilidade de combustíveis simples a partir de hoje nos postos de abastecimento nacionais.